Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande e hoje o nosso tema é rouquidão. Todos nós já tivemos um dia roucos ou às vezes até afônicos, que é ficar sem voz. E hoje nós estamos aqui com um especialista na área, Dr. Pedro Ricardo Dias, que é otorrinolaringologista. Muita gente tem dificuldade de falar esse nome, né, Pedro? Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. O tema é bastante relevante, né, Pedro? Sim, é bastante comum e significativo para a nossa saúde, né? Um tema que tem desdobramentos e tem uma representatividade em relação à saúde como um todo, que chama a atenção. Afinal de contas, a voz é a representação talvez mais típica da comunicação humana, onde a gente tanto cresceu em significado, no que a gente é capaz de transmitir. Então, ela é uma representatividade de um dos traços nossos enquanto seres humanos. Então, com a voz comprometida, você corre risco de comprometer essa interação. Principalmente hoje, onde todo mundo se comunica, manda áudios, né, grava vídeos, né, não é só mais o profissional da área, né? Hoje todos nós fazemos um uso, vamos dizer assim, mais profissional da voz, né? Certamente, né? A comunicação cada vez mais movendo o nosso dia a dia e em várias frentes, né? Comunicação no trabalho, na família. Estar com a voz boa também garante uma melhor qualidade de comunicação sem interferências, o que, por sua vez, nos torna muito mais capazes de ter qualidade nessa comunicação. Pedro, antes da gente falar sobre as alterações que são causadas na voz, como é que é formado a voz? Quais são os órgãos envolvidos nessa coisa? A respiração está envolvida, não está? Por onde passa? Como que funciona isso? Então, a voz, na verdade, é um som, né? Um som produzido pelo nosso corpo e que coloca em ação vários elementos. Tá? O primeiro elemento em ação é a nossa respiração. Então, o ar que nós expiramos, né, que vem lá de dentro do nosso peito quando a gente vai soltar o ar, ele encontra no meio do caminho aqui no nosso pescoço as pregas vocais e ao bater nessa estrutura numa determinada posição existe uma vibração. E a vibração, na verdade, é o som primário da nossa voz. À medida que esse som sobe, passa pela garganta, pelo nariz, pela boca, ele é moldado e dá característica à nossa fala propriamente dita. E daí segue o caminho pelo ar até chegar no seu ouvido, no nosso ouvido. Isso, na verdade, é a voz que nós escutamos do outro. Certo. Quando a pessoa está rouca, qual que é a diferença entre rouquidão, afonia, disfonia, que são termos que o pessoal confunde muito? Como que é essa classificação? Tecnicamente, então, como voz é o som e som seria fonia, então todos os termos que antecedem dizem a respeito de alguma variação dessa fonia, né? A rouquidão é um termo muito mais usual, ele foi incorporado, na verdade, na nossa prática médica, mas é um termo que tem mais significado para as pessoas que não são da área de saúde. Então, o termo afonia literalmente significaria sem voz. Então, é aquela pessoa que, num dado momento, não tem som nenhum. Ela fica literalmente como se estivesse tentando cochichar. Uhum. A rouquidão já é uma variação que diz respeito a voz de qualidade diferente do normal. Uma voz rouca, uma voz fraca, uma voz que falha, uma voz que está grossa, diferente do que é o padrão daquela pessoa. E nós usamos muito o termo disfonia, que, na verdade, é uma distorção do nosso normal. Usualmente, a disfonia se refere também à variação de condições. Uma voz que é um pouco mais rouca seria uma disfonia, tanto quanto uma voz que falha enquanto a pessoa está conversando, também seria uma disfonia. E nós usamos, na verdade, esses termos para caracterizar condições sempre anômalas. Uma pessoa que tem uma voz normal, ela não teria, na verdade, uma rouquidão naturalmente em nenhum momento. Se ela passa a ter rouquidão, eu estou lidando sempre com uma patologia. Tá? Então, nós podemos usar o termo rouquidão, podemos usar o termo disfonia, e quando você escutar o médico falando de disfonia, ele está falando de uma distorção, de uma voz que não está normal. Certo. E quais são as causas de rouquidão? Por que o indivíduo fica rouco? Qualquer interferência, então, naquelas estruturas do nosso corpo que vão interagir diretamente com a produção da voz, podem levar a uma rouquidão. Então, uma pessoa que tem algum problema respiratório, um exemplo típico, os asmáticos. Se ele estiver em crise, ele pode ter uma alteração da voz naquele período que ele está com o pulmão não funcionando bem. Falamos tanto de Covid nos últimos tempos, pessoas que tiveram sequelas do Covid vão ter menos condição de produzir uma voz normal e teria chance de ter uma rouquidão. O segundo local, falamos das pregas vocais, né? Que foram chamadas muito tempo de cordas vocais. Uhum. E, na verdade, qualquer lesão nessa estrutura pode provocar alteração de voz. Então, se eu tiver um resfriado, uma gripe que afeta as cordas vocais ou as pregas vocais, se eu tiver um acidente, se eu tiver uma doença gástrica com refluxo que afeta a prega vocal, se eu tiver um trauma por um acidente, eu vou ter uma rouquidão. E a parte alta, que é muito comum a gente ficar resfriado, por exemplo, e ficar com aquela voz de gripe. Todo mundo fala assim, você está com voz de gripe. Isso. Essa voz de gripe é um tipo de rouquidão, podemos dizer, que não tem a ver com as cordas vocais, tem a ver com a parte alta da nossa face, né, que tem a ver com a parte da moldagem do som da nossa voz. Então, qualquer alteração desse tipo vai dar rouquidão.
Além disso, nós temos as outras alterações. Por exemplo, uma pessoa que está muito enfraquecida, que perdeu muito peso, que emagreceu bastante, às vezes ela não tem força motora e física para conseguir fazer produzir o som da nossa voz. E aí, com isso, ela também tem uma rouquidão. Entendi. E o resfriado, por que ele pode causar a rouquidão, por exemplo, os processos inflamatórios? É por edema, por inflamação da corda vocal? Quando a gente fala dessas alterações das cordas vocais, nós podemos ter alterações desde coisas muito sutis, como por exemplo, eu aspirei fumaça e a fumaça irritou as cordas vocais, seja de uma queimada, seja uma fumaça de cigarro, ou de qualquer produto químico que irritou a corda vocal. E naquele momento eu posso ter inchaço, eu posso ter um ressecamento, eu posso ter inclusive uma alteração que pode ser uma hemorragia, um sangramento pequeno, e isso altera a estrutura da física da corda vocal. E se ela alterou, ela vai alterar a qualidade do som, sai, então altera a voz. Aí eu tenho uma rouquidão, por exemplo. Outra coisa que é comum é medicamentos. Alguns medicamentos que secam muito a mucosa, né, descongestionantes, medicamentos que desidratam de alguma forma a pessoa, também pode resultar num ressecamento. E esse ressecamento mais intenso faz a prega vocal vibrar de forma mais difícil, produz um som de pior qualidade, que é uma rouquidão. Então, medicamentos, por exemplo, que são utilizados para trancar o nariz, que aquele paciente está com o nariz escorrendo, alguma coisa assim, que ele já está um pouco gripado também, aí pode causar rouquidão, ele não sabe às vezes do que é, às vezes é da própria medicação. Pode. Esse ele gera de várias formas a interação, né? Porque ele resseca o nariz também interfere, como a gente falou, na produção, no resultado do som, então vai piorar a qualidade do som que nós falamos. Resseca a garganta, o efeito é similar, e ainda pode ressecar até o nível da laringe, das cordas vocais. Uma curiosidade que não tem nada a ver com o assunto que a gente está conversando, mas também esse tipo de medicamento, ele pode causar problema prostático. Na verdade, esses indivíduos, eles têm maior dificuldade para urinar, se usam principalmente os descongestionantes, que é a base de fenilefrina, efedrina, eles fazem uma contração da próstata, e o indivíduo que já tem algum problema prostático, principalmente os mais idosos, eles podem ter maior dificuldade de urinar e até às vezes fazer retenção urinária. Então a gente vê que está tudo interligado, né? Tá, e nessa turma, às vezes o paciente usa mais de um medicamento, né? Então ele usa um descongestionante nasal, eventualmente ele usa um descongestionante oral, esses antigripais, por exemplo, e aí ele já toma um remédio para controlar a pressão e não sabe que interfere, então ele já está com um pouco mais de perda de líquido por conta do antihipertensivo que ele usa. Eventualmente ele usa algum outro medicamento, hoje em dia tem muitas medicações anti-inflamatórias, medicamento para câncer, que já resseca a mucosa e vai ter efeito somatório, e no final isso também tem um impacto significativo. Remédio para asma, por exemplo, as bombinhas de asma, elas também ressecam o trato respiratório, embora funcione bem para o pulmão, eventualmente ajuda a piorar a qualidade do som da voz. Do som da voz, certo, correto. Bom, a gente conversou bastante sobre as patologias, algo que pode levar a isso, mas também o uso incorreto da voz, ele também pode levar a rouquidão. E como é que você consegue diferenciar aqueles pacientes que chegam no consultório e eles atribuem, por um certo período, a rouquidão ao professor que usou muito a voz durante a sala de aula, um cantor ou um radialista, ou mesmo alguém que foi a algum show e ouviu música há muito tempo e cantou alto tal, e tá rouco, daquele paciente que pode ter algum problema? É com o exame clínico, é com a história do paciente, ou você tem que fazer algum exame para saber isso aí? Nós vamos somar tudo isso junto, né? Então vai ter história, vai ter o exame, eventualmente uma inspeção clínica lá na hora já vai ajudar. Mas a gente pode aqui separar, na verdade, dois grupos de pessoas que podem ter problema com a voz, a depender da rotina da vida dele. Então nós temos aqueles chamados profissionais da voz, ou profissionais que usam a voz para desempenhar a sua tarefa primária. Então, um comunicador que usa a voz nessa interação direta na profissão, o locutor, por exemplo, um professor, um leiloeiro, um feirante, né? Uma pessoa que, então, se ela não tiver com a voz íntegra e com alto rendimento, ela não consegue produzir o dia a dia da vida dela. Esses são chamados profissionais da voz. Entram também os cantores, os atores, que têm uma demanda muito mais sofisticada, às vezes, para essa qualidade de voz. E na outra ponta você tem as pessoas que não têm essa demanda, mas pontualmente têm o uso que a gente chama de abusivo ou excessivo, né? Então, o uso abusivo é, por exemplo, em tempos de jogo de futebol, né? O pessoal vai para toda a turma da torcida e de repente grita incessantemente por lá um tempo longo, e aí ele tem um desgaste tão grande que a musculatura entra em estafa e pode até machucar a prega vocal. E ele tem uma rouquidão que ele repousa durante um dia, 2 ou 3 dias, e a voz volta ao normal. Então, nessa condição, eu tenho um trauma transitório. O professor, que tem uma demanda de trabalho mais intensiva, por exemplo, que ele tem 3 turnos de trabalho, né, que eventualmente a gente escuta, às vezes ele trabalha num espaço que tem muito ruído, então ele tem que fazer um esforço a mais para a comunicação, que os intervalos de repouso podem não ser muito longos, aí ele tem um desgaste continuado,
que ele até suportaria por um curto tempo. Mas como o desgaste é contínuo e prolongado, ele vai levando uma estafa e eventualmente pode ter, de fato, lesões na prega vocal ou nas cordas vocais. E aí, essas duas situações já se caracterizam de forma mais fácil, porque o primeiro é uma situação transitória. Eventual, eu vou reposar, né? e vou melhorar. E é eventual. Aí eu tenho um fator gerador evidente. E o segundo, às vezes a pessoa nem sabe que aquilo vai trazer uma doença para ela. Então, ela fica exposta, ela só vai se dar conta quando ela vê que ela não rende mais tão bem, que ela chega no final do dia de trabalho rouco, que a voz, quando fica rouca, vai ficando rouca ao longo da semana, ele descansa no final de semana, melhora, mas na outra semana volta a piorar. Então, esse indivíduo, ele tem uma condição que afeta diretamente a capacidade produtiva dele e normalmente é bem mais impactante no dia a dia, mais desconfortável. Ele tem, às vezes, pigarro junto, tem dor no pescoço, tem sensação de garganta seca com frequência. Isso sem contar aqueles que, eventualmente, têm alguma outra doença associada. Então, esses dois públicos vão ter comportamentos diferentes. No indivíduo que tem exposição contínua ao risco, como o caso dos profissionais da voz, ele tem que fazer avaliação preventiva, tem que ficar muito mais atento. Então, há uma recomendação que uma vez ao ano ele fosse um otorrino, faça uma avaliação para ver, aí sim, tem que examinar as cordas vocais através de um exame que chama laringoscopia, e com isso a gente consegue antever eventuais problemas, eventuais doenças que no futuro veriam a afetar o seu desempenho. Nesse caso, eu vou regularmente fazer essa avaliação, é uma avaliação preventiva. No outro grupo, se eu melhorei depois de 1, 2 dias de repouso e eu não faço esse uso intensivo, provavelmente eu não preciso de fazer avaliação rotineira nem preventiva. Mas na consulta médica, eventualmente nos dois casos, eu vou precisar de fazer um exame para ver de perto, ver a anatomia mais detalhada da prega vocal, para ver se tem alguma outra doença. Porque daí entra um outro aspecto interessante. A rouquidão que perdura, que seria o meio dessas duas situações, isso é uma anomalia absoluta. Toda vez que eu tenho uma rouquidão que não melhora em poucos dias, né, fala-se entre 1 semana e 2 no máximo, é porque tem algo diferente do que a gente está esperando, porque o eventual vai passar em pouco tempo, tá? E a rouquidão também é um representativo de doenças de exposição continuada a produtos irritantes da prega vocal, né? Um deles é o tabaco. Você está falando por de exemplo, cigarro, álcool, né? o álcool, né? E nesses casos, essa rouquidão inicial pode já representar uma doença muito mais grave para a saúde da pessoa, inclusive câncer. Então, isso que eu ia te perguntar. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma rouquidão prolongada, que não são expostas ao uso abusivo da voz, né? Então, não é nenhuma das situações que a gente falou. Uhum. Principalmente aquelas que fazem uso de tabaco ou de qualquer forma deles, né? Sim. E álcool, elas devem se preocupar porque pode acontecer de ser uma lesão maligna ou não, ou uma lesão ali que seja o causador disso aí, né? Sim. A gente coloca hoje nesse grupo, além do uso do cigarro tradicional, nós temos agora o cigarro eletrônico, né? Pois é. Que é produto químico tanto quanto, assim como alguém que mexesse ou trabalhasse com produtos muito mais agressivos, como os venenos, de modo geral, né? Os produtos químicos de limpeza pesada, eu teria que usar com proteção para evitar o risco, mesmo assim eu estou mais sujeito. Então, se colocar esse grupo de inalantes de produtos químicos de modo geral, regulares, mesmo que eles não sejam por atividade profissional, e a pessoa começa a ter uma rouquidão, um desconforto para engolir, um ressecamento na garganta, às vezes ele acorda meio rouco, aí a voz aquece e ele melhora, aí chega no final da tarde ele fica rouco de novo. É bem sugestivo que tem alguma coisa errada lá. E esse errado, ele não vai resolver sozinho se já está arrastado há algum tempo, 1 semana, 2 em diante, então seria um limite para investigar. E nesse ponto a investigação é ir para o médico, de fato, né? O otorrino é um especialista que lida com essa área, e fazer a avaliação necessária para entender o que tem lá dentro. Até porque, lembrando que a voz é o primeiro sintoma de um grupo grande de cânceres, né? Da via respiratória alta. E o câncer de laringe, uma boa parte das lesões iniciais não vão gerar dor, não vão gerar falta de ar, não vai gerar nenhum desconforto para engolir. O primeiro sintoma, de fato, é a rouquidão. E aí, se for nesse caso, claro, se é uma lesão que você tem uma dúvida ou coisa, você vai lá e faz uma biópsia, tira um pedaço para mandar para estudo. Exatamente. Aí você examinou, viu que a lesão é uma lesão que está instalada, uma lesão suspeita de alguma coisa pior, ou de alguma coisa indefinida, que pode ser um tumor, pode ser uma infecção mais crítica, uma inflamação maior. Aí realmente é necessário estudar mais detalhadamente aquela condição, aquelas células, e aí, como você sabe, a gente vai fazer uma biópsia, né, que é tirar um fragmento realmente, mandar para o laboratório e ver que tipo de célula que tem lá. É para definir um tratamento mais preciso. Porque diferente da pele, que você é capaz de inspecionar e olhar de vários ângulos, a gente não tem essa possibilidade. O único jeito de ver as cordas vocais é através de um exame,
que as pessoas às vezes têm um pouco de temor de fazer, muita gente tem medo. Faz no consultório? Faz no consultório, é um exame não invasivo no sentido de comprometer a saúde no geral, embora tenha que introduzir um aparelho pelo nariz ou pela garganta para ver lá dentro. Não tem dor, não vai causar vômito, não vai causar nenhum desconforto grande. É uma condição bastante tolerada, a gente tem medicamentos para diminuir o mínimo possível o incômodo, dura 2 minutos no máximo e dá uma informação que é insubstituível e às vezes determinante para você cuidar da saúde da pessoa e garantir que ela não tenha uma doença mais grave. O Pedro, e para aqueles pacientes que fazem o uso da voz constantemente e têm rouquidão, existe algo a fazer como prevenção para o indivíduo não ficar rouco ou diminuir os episódios de rouquidão que ele apresenta ou não? Sim, quando a gente trata desse grupo que tem o risco pelo trabalho, ou que por sua vez precisa de uma condição melhor desempenho, a gente pode até pensar num atleta. Para ele correr maratona, para ele fazer qualquer tipo de esporte de alta demanda, ele tem que ter treinamento, tem que ter técnica. A produção da nossa voz, ela basicamente, o mecanismo que faz girar toda essa engrenagem é músculo, né? Musculatura respiratória, musculatura das pregas vocais, musculatura do trato aéreo superior. Então, para que eu mantenha, para que eu melhore o desempenho do indivíduo, para ele tolerar maior impacto, quando eu penso, por exemplo, um cantor de ópera ou um professor que dá aula 3 períodos, nós estamos falando de demandas similares, se eu for proporcionalizar o nível de esforço em cada uma da sua tarefa. Eu preciso de ter um jeito de fazer que me judie menos e tem que ter uma técnica eficiente para usar o sistema da melhor maneira. Então, primeiro eu habilito o indivíduo a fazer isso. Esse treinamento para a tarefa, que muitas vezes não acontece, a pessoa vai aprendendo naturalmente, ele ajuda muito a diminuir o desgaste. E existem profissionais formados só para fazer isso, né? O fonoaudiólogo, que trabalha com a área de voz, o caminho principal dele é trabalhar com essa habilitação para garantir que a pessoa tenha condições de suportar essa alta demanda e não ter lesão. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu vou prepará-lo para essa demanda. Quando eu já estou na demanda e foi mais do que eu dei conta, eu tenho mais chance de lesão, né? Como o atleta que se machucou porque fez um esforço além da conta, ou não teve repouso, por exemplo, adequado. Ou por acidente até, né? E nesse caso, eu vou reabilitá-lo. Então, o nosso fisioterapeuta, que as pessoas estão habituadas a ouvir do atleta, é o fonoaudiólogo, que é o profissional que, uma vez tendo o diagnóstico, sabendo qual é a doença, ele vai abordar para recuperar aquela condição de funcionamento e manter o indivíduo melhor para não ter o risco de lesão de novo. Então, quem precisa ter demanda grande, precisa conhecer o seu aparelho fonador no sentido de ter mais consciência, de controlar ele de uma maneira muito mais tecnicamente ajustada. É o que o pessoal fala, por exemplo, de impostar a voz para falar, para cantar, e com isso eu vou ter menos chance de lesão. Aquecer a voz, né? Aquecer também. a voz antes, né? A gente fala... A impostação é um termo técnico da área de comunicação oral, digamos assim, mas na prática você se envolve em um ciclo de atividade ou de exercícios que te levaria ao melhor desempenho daquela voz na hora que você vai para a atividade. Então eu tenho um treinamento prévio para preparar o sistema, para melhorar o desempenho no geral, e logo antes eu poderia fazer um aquecimento. Por exemplo, um professor no caminho de casa poderia ir no carro, né, ou no caminho quando ele está caminhando para chegar na escola, ou 5 minutos antes de entrar em sala de aula já ajudaria para quem está treinado. Ele faz um aquecimento com vibração, com exercício respiratório para colocar a voz num lugar que talvez ela ficasse mais adequada para aquela tarefa. Os músicos fazem isso bastante, né? Os cantores têm hábito de ter essa atividade. Quanto mais ideal a condição do indivíduo, ele às vezes tem chance de fazer isso com mais tempo e aí fica um pouco mais eficiente. À medida que eu vou fazendo, eu vou treinando, daqui a pouco eu vou ficando mais rápido para fazer isso. E aí, se eu estou bem preparado tecnicamente, o aquecimento conta, mas a técnica está lá. Então, eu quando chego, eu já estou mais preparado, dificilmente eu vou ter grandes problemas. Um outro aspecto interessante para quem vai ter demanda de voz muito intensa, como o professor, por exemplo, é usar uma amplificação, né? Usar um microfone como a gente está usando aqui, que vai exigir muito menos do esforço. Então eu vou cansar menos, vou ter menos chance de lesão para que a voz chegue muito mais distante, né? Lembrando que se a gente for pensar lá na Idade Média, né? Essa época que não existia possibilidade de nada nessa linha, o pessoal planejava estruturas prediais que favoreciam a acústica para a nossa voz chegar mais longe. Hoje a gente conta que vai ter uma amplificação, de modo geral, quando você fala numa situação dessa. Então, lembrar que se eu vou ter uma demanda grande e eu não tenho, buscar um caminho para oferecer essa estrutura também ajuda, é uma forma preventiva de lesão. Hoje em dia faz parte até do aspecto ocupacional dentro das empresas, das escolas, né? Poupar, preocupar com a saúde, principalmente do professor ou daquele que usa bastante a voz, e aí, dependendo do tamanho da sala, do número de alunos, tudo, existe até um estudo adequado para que ele use ou não o microfone, né? Mas é sempre poupar a voz é muito importante, né? Certamente.
Se eu preciso, ainda mais se é um instrumento de trabalho, né? Eu preciso usar da maneira mais adequada e também diminuir o máximo a demanda desnecessária, né? O esforço extra vai gerar estresse sem benefício. Beleza. Pedro, nós estamos chegando no final. Queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo, até em termos de prevenção e de diagnóstico precoce, né? Assim, quando procurar, como procurar, com quem procurar. Existe tratamento também no sistema público de saúde, isso é uma coisa muito importante da gente divulgar. Quais são as dicas finais? Então, primeira, eu acho que o mais importante a rouquidão, ela não é uma condição natural. Tá? A rouquidão é uma patologia, é uma anomalia. Então, toda vez que eu tenho uma rouquidão e ela não melhora em poucos dias, né, um limite teórico que a gente poderia colocar entre 1 semana e 2 no máximo, eu preciso saber o que está acontecendo lá dentro. Então, eu preciso procurar um médico. Se não tem acesso direto ao otorrino, eu posso procurar um médico, um generalista, ele vai orientar o passo seguinte. Se eu tenho acesso a um profissional da fonoaudiologia, ele pode dar uma orientação. Em última instância, o otorrino fará o diagnóstico. Isso é fundamental. E segundo, para quem tem demanda de voz profissional, que tem necessidade desse instrumento para a tua atividade do dia a dia, de forma muito mais impactante, como os profissionais da voz, lembrar que toda vez que eu passo da conta que eu abuso, vai ter uma conta para pagar. Então, pensar em hábitos de vida que melhorem a minha qualidade de saúde no geral, vai contribuir para ter uma voz melhor. Então, se hidratar de maneira regular, quem usa bastante a voz no dia a dia, cuidar de não abusar, principalmente que eu já vou ter uma demanda maior. Então, quem lida com crianças, por exemplo, corre muito mais risco, porque está sempre falando mais alto. Então, tentar usar estratégias para não fazer tanto esforço. E diante do desarranjo, aí procurar um médico para orientação. Beleza, Pedro, obrigado. Cliquem no nosso site, vejam nossos vídeos, nos acompanhem nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Abraço.